Testemunho de casamento restaurado. Parei de lutar contra a vontade do Senhor. Daiane, como a sua restauração realmente começou? Há quase 4 anos eu percebi que o meu marido tinha um relacionamento com uma outra mulher. Foi terrível para mim e para os meus filhos porque, como a Erin disse, eu cometi erros terríveis. Um desses erros foi contar aos meus filhos o que o pai deles estava fazendo. Achei que estava buscando a orientação do Senhor para ajudar o marido terreno a terminar aquele outro relacionamento, mas eu só consegui endurecer ainda mais o seu coração. Fui cristã durante toda a minha vida e pensei que o Senhor aprovaria o meu divórcio por adultério. Achei que estava certo, quando na realidade eu continuei destruindo o meu casamento e a minha família. As discussões tornaram-se muito frequentes e o marido terreno tentou fazer coisas para me fazer acreditar que não havia outra mulher. Ele até comprou um carro novo para mim. Certa manhã, a outra mulher ligou para ele bem cedo e eu estava acordada orando por ele. Naquele dia, ele não conseguiu mais me evitar e decidiu ir embora. Depois de um tempo, ele voltou, pegou suas coisas enquanto ainda discutia comigo. Ele parecia estar arrependido da sua decisão, como se quisesse que eu pedisse para ele ficar, mas eu não pedi, e ele finalmente saiu com a mala. Meus filhos perceberam que ele havia partido e com muita tristeza minha filha me disse que já queria que o pai fosse embora porque não suportava a forma como ele me tratava. Eu fiquei tão desesperada que eu comecei a procurar ajuda matrimonial, assistindo testemunhos no YouTube. Nós temos o nosso próprio negócio, então eu tinha que vir trabalhar todos os dias e olhar para a cara do marido terreno, o que ficou muito duro. Ele me olhava com ódio, só falou com raiva, e eu gritava com ele com raiva, e ele continuou me rejeitando e defendendo outra mulher e me rejeitando todas as vezes. A batalha mais difícil começou quando eu perdi a fé junto com meu filho. Quando uma noite ele me disse que não queria mais orar ou ler a Bíblia porque o Senhor não respondeu às nossas orações e o seu pai não voltou para casa. Naquela noite, todos nós fomos dormir chorando. Eu ainda mais porque realmente todas as noites eu acordava chorando, até sentir que eu não conseguia respirar. Foi quando eu fiquei desesperada novamente. Eu pesquisei e encontrei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento na internet. Eu comecei a ler e quando me perguntaram quanto você está disposta a dar para restaurar o seu casamento? Como Deus mudou a sua situação, Daiane, quando você o buscou de todo o coração? Isso me levou ao fundo do poço. Meu filho e eu morávamos em uma casa alugada, enquanto o marido terreno morava em nossa própria casa. Depois de encontrar esse ministério, eu segui o conselho do livro e eu percebi que o Senhor não aprova o divórcio. Mas sim me disse em Oséias, vá e ame aquele homem, mesmo que ele seja um adúltero. A minha vontade se dissolveu e eu desejei a vontade do meu amado Senhor. Eu confesso que eu não queria voltar para o marido terreno. Eu pensava que eu não poderia dormir ao lado dele novamente, eu nunca mais saberia que ele esteve com outra mulher, não apenas um caso, mas um relacionamento durante anos. Então, eu busquei o Senhor e ele me ouviu e me libertou de todos os meus medos. Eu olhei para ele e eu não tive vergonha. O Senhor se tornou meu tudo. Na verdade, alguém que passou pela mesma coisa compartilhou comigo a passagem de Isaías 54, e eu ali enquanto orava todas as manhãs, declarando com fé que o Senhor cuidaria de mim e dos meus filhos. Eu segui o conselho que o livro deu, eu já não ligava para o meu marido, para nada, nem para assuntos de trabalho, não mais. Também não segui mais até a casa da outra mulher. Eu comecei a deixar ir. Quais princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Daiane, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? Eu aprendi tantos princípios. Seja feliz, seja qual for a minha situação, e acima de tudo eu parei de lutar contra a vontade dele. Não tentando satisfazer os meus próprios desejos, mas fazendo o que o Senhor me pediu, obedecendo e calando. Como foi difícil para mim permanecer em silêncio. Daiane, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? O mais difícil foi quando eu perdi a fé. Eu perdi a fé quando meu filho me disse que não queria mais orar ao Senhor porque ele não respondeu à sua oração e não trouxe o seu pai de volta para casa. Naquela noite eu também parei de orar. Eu fui para a cama sem saber o que dizer ou como orar.
Minha filha também disse: eles arruinaram a nossa vida, mãe. Foi muito difícil vê-los sofrer pela ausência do pai, então eu perdi a fé por uma noite que eu nunca esquecerei. Daiane, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Quando eu percebi que eu precisava sair da casa onde eu pagava o aluguel, porque o marido me deixou todas as despesas, ele não me deu absolutamente nada, exceto uma vez em que parecia que um furacão ia chegar à cidade. Então eu orei muito para que o Senhor me deixasse voltar para minha casa. Eu estava confiante de que se essa fosse a sua vontade, ele me deixaria voltar. Então, sem pedir nada ao marido terreno, eu simplesmente deixei o meu amado me guiar e obedeci. A ideia era que nos mudássemos para lá e o marido fosse embora, mas não era o plano do meu amado Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Daiane. O seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Uma vez, eu perguntei a ele com calma e muito amor que ele precisava que voltássemos a morar em nossa casa. E ele me perguntou: e onde é que eu vou morar? E eu disse a ele: ninguém está te expulsando. Seu rosto se transformou de amargura e tristeza em um sorriso radiante. Ele imediatamente me levou para ver a casa que ainda estava reformando, onde era necessário, já que estava desocupada há vários meses antes dele se mudar. Isso me levou a comprar um fogão novo e escolher como eu queria que a cozinha ficasse no final. Mesmo em cores, meu amado me permitiu ver o meu sonho realizado. Deleite-se no Senhor e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Então aconteceu exatamente como o meu amado queria e foi muito melhor, porque eu esperei nele, naquele que é capaz de fazer todas as coisas muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória. Nem imaginava. Só ficamos separados por 8 meses. Daiane, você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você? Ah, claro que sim. Principalmente o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Para que, se você estiver numa situação semelhante à minha, siga o conselho e não cometa os mesmos erros bobos que eu cometi. Entregue-se ao Senhor em completa obediência e resista ao diabo para que ele fuja de você. Não deixe o seu casamento acabar. Deixe ele recomeçar com você, com a mão do Senhor em todas as decisões. Peça a ele o que você precisa e deixe o seu marido terreno, seus filhos e você sob o seu controle. Daiane, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, Daiane, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, continue e não desista. Segure-se nas mãos do Senhor e nunca solte, mesmo quando seu casamento estiver sido restaurado. Eu te envio um abraço e o amor do nosso marido celestial. Aquele que começou uma boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia do Senhor.